Olá, pessoal. Boa noite. A gente está ao vivo. Estou tentando conectar no Instagram também, agora sim, no Instagram também. Vamos para mais uma aula do seminário clínico. Só começar aqui esses 5 minutinhos antes, conversar com o pessoal do Instagram também, aqui no canal. A gente está agora com o Zoom. Vou tentar fazer essa aula, então, pelo Zoom, junto. Então, para quem é membro do canal, o link já está na descrição do vídeo, no chat do vídeo, para vocês participarem também via Zoom. Então, vocês podem entrar e, enfim, participar com vídeo e voz, né? E não só assistir via YouTube essa aula sobre metapsicologia, epistemologia e ética da clínica psicanalítica. Um texto da Hélène Tessier. Existe o texto, como vocês viram, tanto em francês quanto em espanhol. Vou acompanhar a edição francesa aqui. Estou compartilhando na tela do YouTube. Então, caso vocês queiram ler junto comigo, né, está na tela, a gente vai passando passo a passo. É um texto que eu gosto muito. A Helena, ela é do grupo Laplanche, né, assim, que estuda com Laplanche. Então vai apresentar basicamente, né, assim, a teoria do Laplanche como um todo, sobre a articulação forte que existe entre as teses epistemológicas, né, metapsicológicas, e aquilo que a gente tem que fazer na clínica, né? Esse link, né, essa articulação entre o que a gente pensa sobre o que é a metapsicologia, qual a nossa teoria sobre a subjetivação e o que a gente tem que fazer na clínica, né? Isso tem que estar muito conectado, né? Para o Laplanche isso é meio que obrigatório, assim, a teoria ela não se desprende nem da situação originária, nem da situação clínica. Então, são dois grandes campos, né, que formam a teoria, que vão produzir a teoria, né? Aquilo que a gente vê na clínica, aquilo que a gente escuta né, e chega, e aquilo que a gente está teorizando também sobre a situação originária, também baseado muito nas nossas observações, né? Então, o texto da Helena, ela vai tentar recuperar isso, assim, né? Qual que é o modelo metapsicológico a partir da teoria da sedução generalizada, né? Então, vai falar, né, que a transferência é a reabertura da situação originária, que existe um certo tipo de articulação forte, né, entre essa situação originária, como que o bebê se constitui enquanto sujeito, e aquilo que vai se dar na clínica, né, a transferência, então, como reabertura. Essa é a grande tese do Laplanche, né, reabertura da situação originária, compulsão à repetição do originário, né, e isso implica, por sua vez, né, esse é o título do artigo dela, né, Éthique de la clinique, né, numa ética da clínica, né? É isso que a gente vai ver até o final do artigo hoje, tá? Então, convidando aqui o pessoal do Instagram para ir até o YouTube, tá lá o link no nosso calendário não, cronograma, e eu coloquei também no nosso cronograma o link do Zoom, para quem quiser entrar via Zoom e participar dessa vez via Zoom também, fiquem à vontade, tá bom? Então, até já, a gente está passando lá pro YouTube. Valeu. Pessoal, então, aqui quem está acompanhando pelo YouTube, vamos ler passo a passo, né? É, e a gente vai comentando. Quem quiser entrar via Zoom, fiquem à vontade para participar. E a gente tenta esse formato. Se não for legal, se vocês tiverem outra sugestão, vocês vão me avisando também, tá? Vou tentar deixar a tela aqui dividida, só para eu ver se aparece algum comentário também
aqui no YouTube. Pronto. Ótimo. Se tiver algum problema aqui na tela, acho que vai dar para ver mais ou menos, né? A tela não sei se está clara o suficiente, mas do texto só para eu ir acompanhando e a gente vai lendo juntos, tá bom? Então, lá na página 374, né? Ela já começa, né? A autora já começa se perguntando, né? A teoria não tem influência sobre a prática, né? Isso é exato, né? Isso é possível, né? Quais são as relações entre teoria e prática, né? Existe um laço, né? Uma ligação entre metapsicologia, teoria psicanalítica, e prática? Se sim, a gente deve escolher obrigatoriamente efetuar a escolha entre diversas orientações teóricas? Um problema que a autora vai explorar rapidamente, né, falando das relações interpessoais, da teoria das relações interpessoais, um pouquinho da teoria da sedução generalizada. Quero explorar um pouquinho isso, né? A gente tem que escolher necessariamente, né, assim, eu só quero ver o que eu acho que eu vejo. Se vocês pedirem para entrar via Zoom, se eu vou ver ou não. Então, ela vai falar um pouquinho disso. A gente tem que escolher a teoria, né, para estar lá na clínica, ou a gente pode misturar um pouco, né? Eu queria falar um pouquinho disso, acho que ela não menciona algumas coisas que eu acho que é importante, né? Lembrar um pouquinho do que o Ferenczi chama de elasticidade da técnica, mas falo disso adiante. E se isso acontece, né, assim, se a gente tiver que escolher, né, entre uma teoria e outra, quais são os critérios para basear essa escolha, né? Então, primeira sessão, as iniciais são questões boas, assim, eu acho que para a gente que está pensando na clínica aqui no seminário, né, eu acho que são questões muito, muito importantes, então vale a pena a gente estender e voltar a cada uma delas. Mas na primeira sessão ela já diz o seguinte: a quantidade, né, de orientações teóricas que tem na psicanálise, as várias divergências entre elas, tornam a teoria psicanalítica uma impossibilidade. Eu gosto dessa radicalização, assim, é uma hipérbole, claro, né? Mas são muitas teorias, são teorias muito diferentes e, às vezes, com conflitos, né? Conflitos institucionais, conflitos políticos, né? Winnicottianos, né? Lacanianos, kleinianos, enfim, toda a longa história da psicanálise marcada, né? Por essa briga interna, né? Então, tem alguma coisa assim que fica insistindo ao longo da história psicanalítica para essa dispersão. É um campo muito disperso, né? Não tem uma teoria única, né? Apesar de vários autores recorrerem aquela tipo de saída, aquela saída do tipo, eu sou freudiano, né? No fundo, eu sou freudiano, né? Mas é uma saída mais retórica do que efetivamente né, concreta, assim, do que a gente faz na clínica. Dificilmente a gente faz o mesmo que o Freud fazia na clínica, o mesmo tipo de, né, interpretação ou de condução do caso, né? Isso mudou muito do Freud para cá, né? De qualquer forma, a autora está deixando isso marcado, né? E aí ela já apresenta uma tese que eu acho que ela ela volta, né, no final, tese que o Freud está ali enunciando, né? Se não me engano, essa citação é do Ego e o Id, né? Freud, 1923, 81. Deixa eu ver aqui na citação dela. Isso, Le Moi et le Ça, né? O Ego e o Id. O Freud diz o seguinte, né? Que é uma passagem linda, né, do Freud, que a tarefa, né, da psicanálise não é tornar impossível as reações mórbidas, né, os sintomas, né? Não é isso, não é tornar o sintoma impossível, né? Nunca mais o sujeito vai ter sintoma, né, ou as reações ruins, né? Mas oferecer ao eu do doente, né, do paciente, a liberdade de decidir por isso ou por aquilo, né? Então, é uma citação muitas vezes lembrada, né, por nós, para lembrar que a questão da psicanálise, cada vez mais, né, já em Freud, né, vocês veem isso em 23, né,
o Freud ele já está dizendo que a questão da eliminação do sintoma não é exatamente o cerne da questão de uma terapia, né, de uma análise, mas o aumento da liberdade diante do sintoma, diante da paixão, diante do patos, né, diante disso que é o que faz o sujeito sofrer, né? Não é a eliminação do sofrimento, mas recursos diante do sofrimento. Então, acho que esse é um indicativo ético importante, né? Na página 375, a autora vai dizer que nas suas relações com o inconsciente, a cura psicanalítica, né, o tratamento psicanalítico, não teria, então, apenas um aspecto de transformação, mas também de emancipação, tá? E aí, só grifei uma palavra aqui, nesse parágrafo, primeiro parágrafo aí das 375, que ela diz assim, trata-se de apreender essa racionalidade estrangeira ao sujeito, né? Esperando que esse sujeito seja mais livre para fundar a ação, né? A sua ação sobre elementos que não agora exercem, né? Uma pressão, né? Sobre aquilo que ele faz, né? Grifei só a palavra racionalidade estrangeira, né? Porque o inconsciente é mais do que isso. Eu gosto dessa leitura, né? Leio muito Hort, né? Assim, do pragmatismo, que está lendo o inconsciente como um tipo de parceiro conversacional, né? Eu gosto dessa leitura, eu trabalhei muito com Hort no mestrado, mas enquanto leitor de Laplanche, né? Assim, o Laplanche criticava muito esse tipo de leitura pragmatista, de uma racionalidade estrangeira, de um outro estrangeiro, né? Um outro sujeito, né? O inconsciente como outro sujeito. Então, só pediria cuidado com isso, mas, né, grifaria o elemento central da tese da autora, que não é só transformação, tem alguma coisa em torno da emancipação que também vai aparecer enquanto cenário ético, né? Cenário ético ou, né, enfim, orientação ética da psicanálise. Emancipação, uma palavra também muito carregada politicamente, né? Eu acho que a gente pode discutir muito, né, sobre emancipação e masoquismo, sobre né, autonomia, né, inconsciente, enfim, uma palavra muito carregada, mas que aparece várias vezes na história da psicanálise a partir do Freud. A começar pelo grande adágio, né, do Freud, né, da conferência, acho que é 31, eu acho, vou lembrar o número da conferência, que ele vai falar, né, onde era o isso, lá deve estar o eu, né? Esse adágio freudiano, né, essa frase, é uma frase que pode ser lida como um incentivo, uma injunção emancipatória, né? Ali onde eu era dominado pelas minhas paixões, ali onde eu era dominado pelos meus sintomas, onde eu não tinha muitas respostas diante do inconsciente, ali onde eu estava, então, submisso, né? Eu posso responder, eu posso me colocar de outra forma, né? Então, para se conciliar isso, esse projeto de transformação e de emancipação, a gente precisa, evidentemente, de uma teoria sobre emancipação, uma teoria sobre transformação, né, sobre o que acontece efetivamente, né, com o sujeito, né? Então, a autora, a Hélène Tessier, vai, né, nos propor esse encaminhamento. Olha, quero falar um pouquinho das relações entre metapsicologia e teoria, né? Falar de alguns aspectos de teorias atuais sobre a prática psicanalítica e, finalmente, a dimensão ética dessas escolhas epistemológicas. Eu senti falta desse terceiro ponto, eu acho que ela prometeu falar muito disso, mas não entregou, pelo menos minha sensação, acho que ela não entregou muito, assim, do que ela estava prometendo, tá? Mas eu gostaria de falar um pouco disso, assim, a dimensão ética das escolhas epistemológicas, né? Então, sobre o primeiro ponto, as relações entre a metapsicologia e a prática psicanalítica, né? Ela começa lembrando, nessa sessão, a diferenciação muito comum e, né, batida várias vezes entre psicoterapia e psicanálise, né? Isso acontece muito, né? A gente tem que explicar várias vezes, né? Assim, qual que é a diferença entre psicoterapia e psicanálise, né?
E aí, geralmente, as respostas que vêm são respostas que geralmente dizem assim, a psicanálise é mais profunda, a psicanálise ela não está interessada no sintoma atual, ela está interessada na história, né, como um todo do sujeito, principalmente naquelas motivações, razões, né, causas infantis dos sintomas atuais, né, está interessada nos fenômenos inconscientes, né, que não estão acessíveis ao sujeito, que, no entanto, mesmo não acessíveis, dominam a vida do sujeito. Então, o desvendamento do inconsciente é aquilo que diferencia, né, uma psicanálise de uma psicoterapia comum, né, que é uma atenção mais para o atual, uma atenção para o sintoma, né, para uma ligação, né, mais presente. Essa explicação, assim, sempre é muito parcial, né, assim, e acaba idealizando muito a psicanálise, né, a psicanálise é mais profunda, a psicanálise ela é mais, né, vai chegar mais, né, em lugares onde outras terapias não chegam, né. Além de ser, né, incorreta, assim, no certo sentido de não conhecer efetivamente, né, como que psicoterapias de longo prazo, né, podem, inclusive, receberem, né, influências da psicanálise, né, e terem mudanças profundas, também advogarem por princípios emancipatórios, né, então a gente tem um longo rol de psicoterapias, né, que a gente não precisa dizer, é mais superficial. Não é isso que caracteriza, de fato, uma diferença, né? Ou a diferença entre psicanálise e psicoterapias. Eu acho que essa é uma importante, então a gente está atento ao inconsciente, está atento ao inconsciente sexual, né? Entendido como sexual, entendido como oriundo das relações, né, com os adultos que cuidaram de um bebê, mas principalmente isso que o Laplanche coloca. O método psicanalítico é um método de desligação ou de destradução, né? O método da terapia ou das terapias, de maneira geral, né, tendem a ligar, a se colocarem do lado do eu, né? A crítica muito violenta do Lacan à psicanálise norte-americana, psicologia do ego, chamada psicologia do ego, e as psicoterapias, né, quando Lacan destruía, né, esse campo, dizendo isso é ortopedia, isso é um moralismo, isso é um tipo de restrição do método da livre associação, que, como o próprio método indica, tem que se basear na liberdade, né, na liberdade singular desse sujeito para fazer do seu sintoma, né, um determinado modo de existir que não pode ser apagado, violentado por nenhuma ortopedia moral, né, por nenhum tipo de ideal de final de análise, né? O sujeito ele vai se dar conta do seu próprio desejo, do seu próprio percurso, a partir da livre associação, que é um método dissociativo, analítico, propriamente dito, a gente partir em pedaços, né? Isso é o tratamento analítico, tá? Forças de desligação, fundado no desligamento do eu, né? Numa tentativa de crítica, né? De despedaçamento do eu, porque o próprio eu se encarrega de se ligar de volta, né? Então, o Laplanche vai, sendo, né, aluno do Lacan, né, certamente pega isso e acompanha o Lacan nesse quesito, certamente, né? O Laplanche está dizendo, olha, talvez, do ponto de vista dessa definição, falar em diferença entre psicoterapia e psicanálise é falar que, numa análise, o que ocorre efetivamente de análise é 10%. 90% é terapia, né? Um método mesmo, assim, de dividir, de interpretar, de angustiar o sujeito, de perder, né, identidade, de ser, tá do lado da pulsão sexual de morte, é 10%, né? Na maior parte da análise é ligação, né, a interpretação que contém o eu, que organiza as fronteiras, né, até para que o trabalho de desligamento seja possível.
tá? Então, Laplanche vai dizer explicitamente isso, a Tessier vai insistir nisso na 376 também, né? Laplanche sublinha, ao contrário, que a psicoterapia permite progressos importantes, notadamente, né, nisso que o sujeito faz de auto-historicização, né, e que, em condições favoráveis, né, ocasionam um melhor ser significativo, que, inclusive, vai se colocar depois que está mais fechadinho, que está tudo organizado, que pode ser uma base mais interessante ainda para desligamentos mais sofisticados, né? Então, o Laplanche vai dizer, olha, né, não é para descreditar a psicoterapia, né, dizer que é superficial, que é, né, ruim, ou, né, que está só ligado ao presente. Não, várias psicoterapias fazem esse movimento, né, de entender a repetição, de entender o sentido do sintoma. Tem várias psicoterapias que trabalham, né, com essa lógica, mas, ao contrário da psicanálise, elas não fazem um movimento de desligamento, de desligação. É isso que caracteriza propriamente o método psicanalítico, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é efetivamente esse desligamento, né? Para dar exemplos clínicos rápidos, né? A gente pode falar, por exemplo, de uma interpretação que acolhe fantasias sexuais sádicas, por exemplo, né? Que em outro contexto, né, seriam vistas apenas como um tipo de coisa a não se fazer, né? Não, pô, tenta controlar, né? Você está nervoso quando você fala com a sua esposa, tenta controlar isso, né? Tenta ver o que se tem um outro modo de dizer para ela o que você está sentindo, você está bravo com isso, com aquilo, você está descontando nela. Seria uma saída terapêutica comum, né? Educação dos afetos, educação do ódio, né? A análise não. O método do desligamento seria por que você goza sendo sádico? Por que você quer destruir a sua esposa? Quem você destrói ao destruí-la desse jeito? Quando eu faço perguntas desse tipo, ou interpretações desse tipo, acolhendo o sadismo, eu estou baseado numa teoria que está me informando. O sadismo, ele é infantil, ele é próprio da sexualidade infantil, ele tem que ser reconhecido enquanto tal, ele está lá desligado, né? Porque esse sujeito veio para análise, estou pensando nesse caso aqui fictício, para dizer, a minha esposa está me deixando porque eu estou tratando ela como eu trato a minha mãe. Eu xingo ela demais. Xingo minha mãe suporta tudo, mas minha esposa não está suportando, né? Essa cena edípica, né, claramente que se repete depois, né, com a esposa, ela poderia entrar numa pedagogia moral e dizer, não, vamos consertar isso aqui, tem jeito de falar, né? Vamos tratar seu machismo, né? E falar direito com as mulheres, e falar direito com a sua mãe, falar direito com a sua esposa, né? A gente poderia caminhar nessa direção, mas não é só isso, de jeito nenhum. É dizer, qual que é o gozo aí que desliga, que arrebenta, que quer arrebentar com tudo, destruir a sua mãe e depois destruir a sua esposa. Então, reconhecer isso é reconhecer que o sujeito não é uma identidade toda formalzinha, toda homogênea, toda pronta, entende? É reconhecer que o sujeito está em outros lugares, né? Também nessa força inconsciente que ele não quer reconhecer como sua, né? O próprio sujeito está indo para a análise para dizer, eu não gostaria mais de fazer isso com a minha mãe, eu não gostaria mais de fazer isso com a minha esposa, tá? Muito bem, então isso que é o desligamento, apontar para o sexual, a natureza sexual do inconsciente, apontar para a natureza infantil do inconsciente, a natureza desligada de um não sujeito, né, que está ali no inconsciente, tá? Então, ainda na 376, a Tessier vai dizer, se o trabalho analítico é susceptível de modificar as forças
em presença do conflito psíquico, né, é porque essas forças elas vão remeter, vão colocar em lugar de novo, né, vão ressituar as condições de uma situação antropológica fundamental e universal, né, na qual uma criança está diante de um adulto que significa aquilo que ele não sabe, né, que endereça para a criança aquilo que ele não sabe. Então, em outras palavras, a análise é a reabertura da situação antropológica fundamental, a análise é a reabertura da situação originária, né? É uma situação na qual há uma dissimetria radical, e que impõe um método de destradução-tradução, né? Que está colocado desde o início na subjetivação do sujeito, né? Na página 377, uma palavra vai aparecer, eu queria que vocês grifassem, a palavra Versagung, né? Recusa, as recusas do analista, die Versagungen, né? Do analista. Essas recusas vão formar aquilo que o Laplanche vai chamar de tina, né? A barreira, né? O entorno, né? De uma análise, que são quais recusas? Quais recusas do analista? Você não é minha amiga, você não vai falar, a gente não vai falar aqui da minha vida pessoal, né? Eu não vou te emprestar dinheiro, a gente não vai transar, a gente não vai ter uma relação de amizade fora daqui, né? Ou seja, eu vou manter a simetria e vou proteger essa simetria, né? Eu vou ser o guardião do enigma, diz o Laplanche. Acho esse nome muito, muito chique, heróico, né? Você é o guardião do enigma, né? Então, sendo o guardião do enigma, né? A Daniela entrou aqui no Zoom, vamos ver se vai funcionar. Está funcionando. Daniela, se é a primeira a entrar, então qualquer coisa você me fala aqui. Se está funcionando, está tudo bem. Tá sim funcionando, professor Fábio, tudo bem? Tudo, obrigado. Prazer estar aqui, incrível. Então eu vou desligar lá no YouTube. Isso, perfeito. Vamos junto aqui. Tá bom. Só vou te pedir para deixar no mudo, porque aí a gente, quando você quiser falar, só levantar a mão e você fala. Vamos ver se funciona esse método. Então, essas recusas do analista, todas elas, né, a gente não vai transar, você não vai ser minha amiga, você não vai me emprestar dinheiro, eu não vou te emprestar dinheiro, né, a gente vai respeitar o nosso horário, né, eu vou estar aqui no seu horário, você também, né, a sessão vai ser paga, existe um valor, existe um método que vai ser respeitado. Tudo isso são as recusas do analista. Isso cria essa assimetria que remete a uma assimetria anterior, a assimetria da situação originária, tá? Essa assimetria da situação originária é o que interessa para a gente. A situação originária, sempre lembrando, né, de um adulto provido de inconsciente, atravessado pelo inconsciente, que cuida de um bebê, né? E que, nessa situação, o bebê, ele estava ainda sem uma subjetividade pronta, né? Ele vai se formando ao longo do tempo a partir dessas mensagens que ele recebe do adulto. Essas mensagens é que ficam mais ou menos traduzidas. A transferência, pessoal, é a reabertura dessa situação na qual as retraduções, destraduções podem se dar. Traduções daquilo que não foi feito, né? Que não deu conta de ser feito lá no início do início. Então, é graças a essa recusa do analista, esse contorno que o analista vai dar para o setting, para o enquadre analítico, que essas traduções vão poder ser desfeitas, porque a assimetria está montada, né? Porque o analisando vai regredir, ele vai reabrir essas traduções que não foram feitas adequadamente, tá? Então, é disso que a Tessia está falando aqui na 377, né? Então,
Um aspecto importante, a recusa da qual falamos aqui não é, né, vai muito além da neutralidade ou da recusa dos conselhos, né, uma outra recusa importante, né, a gente não vai aconselhar, não vai dizer o que fazer, etc. Mas essa recusa testemunha um respeito profundo do analista com relação ao seu próprio inconsciente, à sua própria alteridade interna, aos seus limites, aquilo que lhe impõe, né, que lui impose de se départir, isso. Então, aquilo que impõe a ele, né, de se separar o mais possível, né, de todo o desejo de ser mestre do seu analisando, né, de ser senhor do seu analisando. Por isso, aliás, o Laplanche vai criticar o dispositivo do tempo lógico, né, porque o tempo lógico vai ser um dispositivo que está dizendo: eu sei do seu tempo, eu sei do seu inconsciente, eu sei o momento de você se calar, eu sei o que é importante e o que não é, né? Então, a recusa do analista tem a ver, então, com a manutenção de um tempo também que vai valer para mim e para o paciente, exatamente porque eu estou me impondo essa distância, né, com relação ao meu próprio inconsciente, tá? Não sei né, como que eu estou julgando isso que eu acho importante, isso que eu acho que vai ser mais importante para o paciente dizer, mas se o tempo está mantido, 40, 50 minutos, é a partir desse tempo estável, desse terceiro, o tempo enquanto um terceiro, que forma um enquadre psicanalítico, que a transferência também vai se dar. Então, por isso a importância do Laplanche com relação à crítica, né, do tempo. Ainda na página 377, a seção alguns aspectos teóricos das teorias atuais sobre a prática psicanalítica, né? Na coluna da direita, aí tem uma citação que também me interessa muito, que é não trazer a teoria, né, para o enquadre, né? Tentar, na verdade, evitar ao máximo das teorias dentro do enquadre, né, psicanalítico, né? Não falar das teorias, não trazer isso. Isso é um conselho, né, de supervisão básico, né, que a gente dá para quem está clinicando, então não precisa falar do complexo de Édipo, não precisa falar, né, dos termos psicanalíticos com os pacientes, né, isso é um conselho básico. Mas a Tessier está falando também aqui do seguinte: algumas teorias psicanalíticas foram tomadas por esse excesso de teorização, né? Algo que o Ferencz já criticava, gente, quando ele falava de um certo fetichismo da teoria, fetichismo da técnica, né? Analistas que têm uma recusa, assim, de ser mais flexível, né, com a teoria ou ser mais flexível com a técnica, né? Então, essa frase do Laplanche é ótima. Onde o simbólico, né, o simbolismo fala, né, a associação livre se cala, né? Ou silêncio às associações, a castração, falo, né? Essa crítica que está aparecendo aqui no Laplanche, né, em 99, né, o Laplanche já está se aproximando aí no final da carreira dele, está no auge, né? Ele está dizendo claramente o seguinte: olha, eu acho que os ventos, né, de Deleuze, de Guattari, estão aqui, né, soprando para o Laplanche. Não vamos acreditar tanto na teoria assim, não vamos fetichizar tanto a teoria, né? Principalmente essas que vêm com uma força dizendo que é a essência identitária do sujeito, é a essência do inconsciente. Por exemplo, a castração, né? Então, a gente vai falar de castração, e aí a gente, ao invés de ficar falando, né, só para dar exemplos clássicos, né, da finitude, da impotência sexual, da perda de um órgão do corpo, a gente imediatamente fala castração. Eu perdi um braço, castração, castração. Meu pai morreu, castração. Eu estou com medo de ficar cego, castração, né? Essa tradução muito rápida e teórica
né? Esse simbolismo, né? De ver qualquer perda, qualquer corte, como castração, por exemplo, né? Só para dar esse exemplo, é o silenciamento do que a perda, a morte, a falibilidade representa para aquele sujeito. Para aquele sujeito em particular, pode se associar com a castração, pode, mas pode não se associar também. Pode associar com outras coisas. Então, assim, tomar cuidado com esses aspectos teóricos que informam também a interpretação do analista. É para isso que a Tessier está chamando a atenção da gente, né? Na 378, ela vai criticar a noção de intersubjetividade, né? Vai falar um pouquinho de algumas teorias, né, que estão falando muito da intersubjetividade, né? Interessante uma frase dela aqui que eu acho exagerada: a subjetividade não constitui um conceito psicanalítico. Ao contrário, a psicanálise nasce do despedaçamento, né, do éclatement dessa noção de sujeito, né? Eu não concordo com essa frase, não. Acho que subjetividade, né, cabe dentro da teoria psicanalítica, né, mesmo que a gente seja uma crítica do sujeito, né? A gente faz uma crítica do sujeito, principalmente de um sujeito consciente e tal, né? Mas, enfim, ela está criticando aqui essa teoria intersubjetivista, né? Que vai tirar do centro da atenção a pulsão e vai colocar no centro da atenção o afeto, e vai colocar o eu e o self, principalmente, como elementos metafóricos que vão dizer, né, sobre o que é a subjetividade, né? Então, não interessa muito para mim essa crítica, assim, não é o ponto aqui do seminário clínico, né? Mas, enfim, ela está criticando, né, uma teoria específica, né, que está destituindo o inconsciente desse lugar do sexual, né, o inconsciente desse lugar que é um outro, mas não um outro sujeito, uma subconsciência, né, então, intersubjetividade dá essa sensação de que o outro interno também, né, é um tipo de sujeito, né, um outro tipo de sujeito. Eu acho que essa é a crítica da Tessier, né? Essa é a crítica aqui, ó, no último parágrafo, olha só. A importância que as escolas intersubjetivistas dão à cocriação de uma nova experiência subjetiva faz acreditar, né, na tese que o trabalho que eles favorecem é um trabalho psicoterapêutico, né? É como se todo esse trabalho de tradução, e aí o finalzinho, né, que o Laplanche vai sublinhar, todo esse trabalho de tradução que essas terapias fazem, né, não são negligenciáveis, né, eles não são pouco, é um bom trabalho. Mas, para falar em termos de tradução, a gente traduz a partir de uma tradução já existente, né, com pouca referência ao texto original. E aí eu queria que vocês grifassem isso. Avec peu de référence au texte original. Né? Pouca referência ao texto original. Né? Por quê? Pouca referência ao texto original. Né? Porque o Laplanche está querendo dizer onde que entra o inconsciente aí? Se a gente fica numa teoria intersubjetivista, a gente vai ficar falando tipo coisas do tipo: a minha mãe falava aquilo comigo, né? E por isso eu sou isso, né? Meu pai falava aquilo e eu traduzia dessa forma, né? E os elementos inconscientes mesmo, a sexualidade, né? A fantasia, né? Os elementos mais pulsionais, eles não aparecem nesse tipo de narratividade, excesso de narratividade, tá? Eu acho que a Tessier, ela está tentando apontar aqui rapidamente, quando ela critica essas escolas intersubjetivas, para aquilo que o Laplanche vai chamar de realismo do inconsciente, né?
uma tese super importante do Laplanche, que ele vai dizer, olha, na situação antropológica fundamental, lá com o bebezinho, quando ele é pequeno, né, está formando mesmo as primeiras mensagens, né, que ele recebe, aquilo que não vai ser traduzido, que sobra, né, enquanto o resto dessas primeiras seduções que a criança sofre, o que acontece? Sobra um resto ali que se torna o objeto fonte da pulsão. Esse objeto fonte da pulsão, né, dá para o Laplanche a sensação de que a gente está falando de um realismo do inconsciente, né? Representações coisa, ele vai brincar. É isso que tem no inconsciente. O que existe no inconsciente são representações coisa, né? São objetos fonte da pulsão. São elementos que vão ter uma outra dinâmica, um outro tipo de funcionamento que não vai ser o mesmo funcionamento de uma outra narrativa. O inconsciente não é um outro eu. O inconsciente não é uma subconsciência. É outro sistema, outro sistema. Então, por isso essa crítica da Tessier ao intersubjetivismo, né? Porque acaba levando a esse tipo de visão do inconsciente. O inconsciente é um parceiro conversacional, né? É um outro eu dentro de mim com quem eu tenho que conversar, né? Não é exatamente isso o que acontece. Aí ela vai criticar essa posição epistemológica também do Fonagy, que me interessa também muito pouco discutir com vocês. Eu quero, na verdade, aproveitar o tempinho final aqui para falar um pouco da ética que aparece no título dela e que ela não vai muito abordar no texto dela, né? Olha só, página 380, ela falando, para Laplanche, o inconsciente não está constituído de desejos, o inconsciente não está constituído de desejos, de emoções ou de crenças que a gente não se dá conta. Os conteúdos do inconsciente possuem, ao contrário, a realidade de uma coisa. As suas características, pelas suas características, elas escapam às categorias humanas. Essas coisas do inconsciente, elas escapam, elas não podem ser categorizadas como uma narrativa, né, um desejo, uma emoção, uma crença. Elas são estrangeiras ao sentido, da mesma forma que a toda lógica de comunicação. Elas são irredutíveis a uma psicologia das necessidades e da motivação. Essa tese que eu queria insistir aqui com vocês, e no que essa tese implica da nossa postura ética na clínica, tá? Então, vou insistir nisso, só terminando aqui a leitura do texto dela, eu volto nessa parte, né, sobre a tese do realismo do inconsciente em Laplanche, e o que isso implica, né, na nossa ética clínica. Então, dessa forma, Laplanche insiste sobre a necessidade de afirmar a origem essencialmente humana dos conteúdos inconscientes que vão se tornar significantes dessignificados. Outra palavra que eu quero que vocês grifem. Significantes dessignificados. Essa tese, essa teoria, recusa atribuir a origem do inconsciente à biologia, à anatomia, ou a qualquer uso mítico que a gente possa vir a fazer dessas teorias. Então, uma metapsicologia como essa, do Laplanche, ela conclui, não pode servir de código, né, nem de ajuda à tradução no tratamento, né? Outra coisa, a teoria que o Laplanche está propondo, né, na verdade, ela dá um modo de agir do trabalho psicanalítico. Ela fornece um modo de agir, né, que vai ser esse, o analista serve como um auxiliar de destradução-tradução, tá? Destradução-tradução. E aí,
quando a Tessier vai concluir o artigo dela, ela vai falar o seguinte: essa visada de emancipação da psicanálise, da psicanálise me parece indissociável do reconhecimento do realismo do inconsciente e da sua realidade enquanto realidade que nos aliena. Então, queria ligar isso aqui, isso que ela passou muito rápido, né? Ela está concluindo o artigo dela já, e ela lança essa tese. Emancipação da psicanálise está indissociado do realismo do inconsciente, tá? A metapsicologia deve nos permitir compreender, né, quais exigências metodológicas a gente pode ter para ter acesso a essa realidade, a realidade, o realismo do inconsciente, né? Quais são as circunstâncias mais favoráveis, né, para a gente entender esse jogo de forças aí presentes, né, para que a gente alcance uma liberdade maior a partir da análise. Então, basicamente, é um artigo bem curto, assim, a Tessier está tentando mostrar um pouquinho, né, a tese do Laplanche sobre o realismo do inconsciente. Eu quero concluir, então, tentando resumir aqui e dizer para né, tentar elaborar um pouquinho o que ela prometeu e não cumpriu. Eu acho que ela não cumpriu no final do artigo, né, falar da emancipação e disso aqui que ela da ética, né? O que é isso? Então, só para deixar isso bem claro, né? Então, né, façam as questões aí se vocês tiverem dúvida, podem me interromper à vontade se tiverem questões, mas se não aparecer, eu vou só concluir dizendo o seguinte: o realismo do inconsciente é uma tese que eu quero que vocês né, situem e esteja clara para vocês essa tese do realismo do inconsciente. Então, vamos retomar. O bebê recebe mensagens dos adultos, mensagens que são excitações corporais, palavras, excitações de todo tipo. Essas excitações têm dois destinos. O primeiro destino é ser traduzida com a ajuda do adulto. Então, vai virar vai virar a nossa rede de significação, vai virar linguagem. Então, as mensagens que o adulto endereça vão ter primeiro destino, isso que a gente observa que os bebês vão constituindo, a sua subjetividade, o seu eu, dentro, fora, né, suas fronteiras corporais. Tudo isso faz parte daquilo que os adultos endereçam para o bebê. Junto desse destino, tem um outro destino, mais importante dele, se a gente pensar no inconsciente, que é: o bebê não dá conta de traduzir tudo. Ele não traduz todas as mensagens. São mensagens que são, inclusive, inconscientes para o adulto, comprometidas com o inconsciente do adulto. É a fantasia do adulto, a sexualidade do adulto, né? Quando essas mensagens chegam lá e não são traduzidas, esses restos, essas marcas que são deixadas na superfície psicofisiológica do bebê, como brinca o Laplanche, é no corpo do bebê. É o toque, é o olhar, é a palavra. Tudo isso vai entrar lá nessa superfície psicofisiológica do bebê. Nem tudo vai ser traduzido. Então, esses rastros, restos, né, essas excitações que estão ali, vão formar os objetos fonte da pulsão. São excitações de verdade, excitações que estão lá, que aconteceram mesmo, que foram endereçadas para a criança. Isso é muito importante lembrar. Excitações que aconteceram numa sedução generalizada. Uma sedução generalizada acontece no banho, acontece quando a gente brinca com a criança, acontece quando a gente, né, dá carinho para a criança. Essas excitações, então, têm duplo destino. Primeiro destino, formar o eu. Segundo destino, formar esses objetos fonte da pulsão, que o Laplanche está dizendo. A gente precisa tratar esses objetos fonte da pulsão como representações como coisas, como elementos efetivos que existem. Então, ao longo de uma análise,
Por mais que a gente queira transformar a nossa existência, né? Falar que a gente pode ser qualquer coisa, que a gente pode se transformar aleatoriamente, para o Laplanche isso não faz sentido, porque ao longo de uma análise a gente descobre que a gente vai repetindo determinados pontos, e a gente vai passando por determinados pontos, a nossa revelia. Por mais que eu tenha escolhido fazer, vou fazer psicologia, não, agora eu vou fazer história, agora eu vou fazer outro esporte, agora eu vou mudar de parceira, eu vou ter outro tipo de relação amorosa, vou mudando, 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 ao longo da vida, mas a gente passa pelos mesmos pontos. Os mesmos pontos, a metáfora do Laplanche é a metáfora de uma espiral, né? A gente passa pelos mesmos pontos várias e várias vezes, por mais que a gente mude, por mais que a gente tenha, né, uma série de traduções novas sobre o que a gente é, sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente pensa ser, né? A gente passa pelos mesmos pontos. Esses pontos aí que repetem, que insistem, que, né, compelem, é isso que o Laplanche está chamando de objeto-fonte da pulsão, que o Freud chamou de isso, né? Que o Freud chamou de representação-coisa, que ele também chamou de umbigo do sonho. São elementos avessos à tradução. Não são narrativas, não são emoções, crenças. Observem isso é muito importante, porque o próprio Freud colocou a gente nessa enrascada. Seu desejo inconsciente é comer a sua mãe. Seu desejo inconsciente é matar o seu papai. Isso está no texto do Freud, isso é muito freudiano. Isso não é o desejo inconsciente propriamente dito. Não é. Não é. O desejo inconsciente não tem nome. É o umbigo. Freud também está no texto do Freud. É o umbigo do sonho. É a representação coisa. É aquilo que não pode ser alcançado. Não tem nome. Aquilo que está desligado da representação palavra. Freud, isso também está no texto do Freud. Então, quando a Tessier está retomando essa força do inconsciente, o inconsciente é estrangeiro, o inconsciente escapa a todas as categorias humanas, ela está dizendo o seguinte: o que isso implica de ética na clínica? Como relacionar essa visão teórica sobre o inconsciente com emancipação e ética? Então, quero falar disso para concluir. O que a Tessier está querendo nos convidar é o seguinte: esse realismo do inconsciente coloca todos nós, né, sem exceção, como um tipo de refém do inconsciente. A gente não tem essa liberdade toda que a gente acha que tem. O eu não é o senhor da sua própria casa, né? Por quê? Porque o inconsciente é uma outra coisa em mim que eu nem consigo nomear. E é muito mais forte que eu, ele que me organiza, ele que me leva, coloniza o meu eu, né? Então, isso dá, de imediato, né, essa visão do inconsciente enquanto coisa, enquanto, né, resto não traduzido, significante dessignificado, né? Enigma. Então, essa capacidade de pensar o inconsciente dessa forma, enquanto enigma, me coloca numa posição que não é essa posição do sujeito dono de si mesmo, emancipado, que a partir da razão pode controlar o inconsciente. Não. Essa visão me coloca sempre como eu preciso responder e aprender a ouvir aquilo que me é estrangeiro. Essa é a base do que a gente pode chamar de emancipação na clínica psicanalítica. Aprender a ouvir aquilo que me é estrangeiro. Quando Laplanche brinca e diz: o analista é o guardião do enigma. O analista é o guardião do enigma. Ele está dizendo: o analista tem que lembrar para o seu paciente
que ele não manda. Quem manda é o inconsciente. Quem manda são esses restos que vão ficar voltando na história do paciente e que o analista tem que apontar para esse resto, para esses restos, para essas forças que estão movendo o paciente e que não tem muito nome, não tem muito código. Eu não posso dizer, isso é o seu papai, isso é a sua mamãe. Não é o analista que vai dizer isso. Isso é só uma parte muito pequena da psicoterapia. Ah, nossa, importante você se auto-historicizar, contar a sua história. Isso tem a ver com minha mãe, isso tem a ver com meu pai, isso tem a ver com meu irmão. Claro que isso é importante numa terapia, óbvio. Mas a terapia não pode se reduzir a isso. O analista tem que ser o guardião do enigma para dizer o que tem de resto nessas histórias. Quais são as fantasias inconscientes e infantis provenientes dessas histórias? E é essa posição ética que a Tessier, eu acho que não fala de forma muito clara aqui, mas que me parece uma conclusão óbvia do texto dela. Qual que é a posição ética que isso determina, né? Ser o guardião do enigma. Então, eu tenho que respeitar o enigma do meu paciente, porque a gente está junto no mesmo projeto emancipatório, mas que é um projeto emancipatório que sempre vai levar em consideração a impossibilidade de dominar esses restos. O Laplanche tem um texto, eu termino só citando esse texto muito bonito dele, chamado Responsabilidade e Resposta. Um texto muito bonito, muito importante. E olha o deslocamento simples, né, que o Laplanche vai propor, né, da responsabilidade e resposta. Porque ao invés da gente ficar cobrando responsabilidade do sujeito, né, qual que é o seu papel nisso, né, o que você fez, qual que é o seu gozo nessa história, né, inclusive culpabilizando muito, né, o sujeito, né, tirando o outro da cena, né, como se o outro não tivesse na cena desde o início, né, a mãe, o pai, a família, enfim. O Laplanche, ao invés de insistir nessa perspectiva da responsabilidade, ele insiste na perspectiva da resposta. Né? Está dizendo, claro que você vai ter que responder ao seu pai, à sua mãe, você vai ter que responder a esse outro interno, você vai ter que responder, você vai ter que lidar com as consequências da resposta que você dá ao enigma. Né? Mas é uma resposta, não é uma responsabilidade. Qual que é a diferença? Você não está sozinho na cena. Você não está sozinho, o outro está na cena. É o outro mesmo que você está respondendo. Respeita o inconsciente, é uma outra coisa em você. E você pode dar diferentes respostas. Inclusive não se responsabilizar em algumas medidas. Né? Um outro tema aqui do seminário clínico que eu queria discutir com vocês. Né? Não tem que ter essa fúria responsabilizadora, né? A gente sabe os perigos disso, né? Com relação, por exemplo, à clínica das mulheres vítimas de abuso, por exemplo. Né? Essa fúria em responsabilizar é um perigo, um perigo. Você está sofrendo abuso? Qual que é a parte que te cabe disso? Né? Por que você se colocou como abusada? Isso é uma violência. A clínica refaz a violência. A clínica do racismo, a mesma coisa. O que você fez para ser perseguido dentro de uma padaria? Entende? O analista participar dessa lógica do desmentido, né? Dessa violência, é não reconhecer que, ao ficar propondo responsabilidade, a gente elimina o outro do campo. Né? Porque quando eu falo para uma paciente que está sofrendo abuso, qual que é a sua parte nisso, eu estou focando só nela, culpando a vítima. Mas quando eu falo, eu estou entendendo que ele
adora te dominar, goza te batendo. Por que você tem respondido dessa forma a isso? Muda tudo. Eu estou perguntando sobre a resposta dela, eu estou perguntando sobre, né, qual que é a parte dela, mas eu estou colocando o outro na cena. Né? E mais, eu pergunto, o que essa cena agora com esse marido abusador tem a ver com aquela outra cena, as outras cenas que você me trouxe dos seus pais, da sua família, do seu romance familiar? O que você encontra quando você encontra esse sujeito que abusa de você? O que você quer efetivamente dizer para você mesma quando você reiteradamente escolhe esse sujeito que abusa de você? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu mudo completamente o cenário de você tem culpa, você está se colocando lá, você é que é responsável. Não, tipo, eu admito que ela participa da cena, evidentemente, né, que ela vai ter um dia que decidir, né, eu vou querer continuar, eu não vou querer continuar, mas eu tenho que colocar o outro na cena, em especial o inconsciente, o gozo dela, a história dela, os outros dos romances familiares que constituíram, né, essa pessoa e a sua história. Então, acho que esse é o ponto, né, de tentar retomar aqui o texto da Tessier para falar disso. Então, foi isso o texto de hoje. Obrigado. Daniela, você foi a única que teve coragem de participar do Zoom. Não sei se eu vou colocar essa prática de novo, mas eu queria convidar vocês, vou tentar mais algumas vezes, para ver se vocês têm coragem de ficar gravado aqui e participar também. Obrigado. Claro que sim, muito obrigada, professor Fábio. Eu venho lhe seguindo, agora sou membro e gostaria de aproveitar e perguntar se existe alguma formação sua online, porque eu Não, vi. Pois é, não tem, eu já percebi. ainda não. Vou tentar montar um curso de introdução ao Tá. Laplace, bem passo a passo, a gente faz junto. Eu adoro, eu me encontro na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu posso tirar um print de novo? Eu estou tão Pode, emocionada, eu falei, não acredito. Eu fica à entrei no vontade. Zoom por acaso. Fica à vontade. A Heloína, você também gostou também? Ah, beleza. Então tá, vou tentar. A Heloína tentou, Janete tentou, obrigado. Então eu vou continuar com o Zoom nas próximas, e aí vocês tentam. Você está na academia, Janete, malhando e vendo psicanálise, que beleza. Muito bem, malhando a alma e o corpo. Então, na próxima, a gente vai ler um textinho super fácil do Hernani Chaves, um texto super gostoso sobre a paciência do analista. Vou ligar o Zoom mais uma vez, tomara que vocês participem, aí vocês falam mais um pouquinho, e a gente se vê na próxima semana, já na próxima semana, né? O seminário está marcado aí para o dia 28 de março, às 10h30 da manhã. Eu vou divulgar isso, mas já está aí no nosso cronograma, o link do texto também. Leiam e vamos nos encontrar no dia 28, tá bom? Então, obrigado, boa semana.